Você sabe o que é progressão dos mundos? Hoje nós iremos ver sobre o grau evolutivo que cada planeta passa em toda a sua existência. Tá ansioso para saber o que significa tudo isso? Então vem comigo. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Espiritualidade Plena. Meu nome é Maria Eduarda e o intuito desse canal é de passar os ensinamentos dos espíritos. Eu me coloco como um instrumento da espiritualidade para a divulgação da doutrina espírita. Já de cara, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. No vídeo de hoje, vou ler uma passagem do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz algumas indagações ao Espírito da Verdade. Capítulo 8, questão 791, 792 e 793. Bora lá? Na questão 791 tem a seguinte indagação: a civilização se depurará um dia, fazendo desaparecer os males que tenha produzido? E a resposta foi a seguinte: sim, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. Na questão 792, teve a seguinte indagação: por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir? E a resposta foi a seguinte: porque os homens ainda não se encontram em condições, nem dispostos a obter esse bem. Na questão 792A, teve a seguinte indagação: não seria ainda porque, criando necessidades novas, ela excita novas paixões? E a resposta foi a seguinte: sim, e porque todas as faculdades do espírito não progridem ao mesmo tempo. É necessário ter tempo para tudo. Não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. Algumas informações foram extraídas do blog do Espiritismo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai, é falado que a casa do Pai é o universo e a Terra é a nossa morada atual. A Terra é um planeta de provas e expiações. Há mundos inferiores à Terra e mundos superiores, todos com adiantamento ou inferioridade física e moral, conhecido como grau evolutivo. Os espíritos que reencarnam várias vezes em um mundo não estão ligados nele para o resto de suas existências. Quando os espíritos atingem um certo grau de evolução necessário, passam para um mundo mais avançado, uma espécie de passar de fase. Tipos de mundos. De acordo com o nível de evolução de cada espírito, ele habita um planeta para evoluir mais. Cada mundo tem um grau evolutivo, dependendo de seus habitantes. Há 5 classificações para esses mundos. Essas classificações não são absolutas, mas são baseadas em razão do estado de cada mundo e seu destino. Todos os espíritos começam seus estágios evolutivos do mesmo jeito e evoluem de acordo com seu próprio mérito. E é aí que entra a reforma íntima e o livre-arbítrio. A evolução do espírito é íntima. Cada um tem responsabilidade por si, e as escolhas que você toma é o que vai caracterizar sobre sua evolução moral e espiritual. Mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações da alma humana. No caso da Terra, como ainda é um mundo de provas e expiações, é possível encontrar maldade, misérias e enfermidades de todos os tipos. Por comparação, é possível ter uma ideia de mundos inferiores à Terra, os mundos primitivos. Neles estão seres rudimentares que possuem forma humana, mas nenhuma beleza íntima, pouca paixão ou nenhuma. Nesses seres, os instintos estão focados em nenhum sentimento de benevolência, nem pela noção do justo ou injusto. Apenas força brutal é a lei. Sem a evolução da tecnologia e o amparo dos avanços da civilização, os habitantes dedicam suas vidas em conquistas a alimentos. Mundos de provas e expiações. São os mundos no qual o mal ainda predomina sobre o bem. É a classificação que a Terra recebe atualmente.
Seus habitantes já viveram um certo progresso, porém ainda carregam numerosos vícios de imperfeições morais. É por isso que Deus nos permitiu habitar neste mundo, para expiar os nossos erros por meio de um trabalho penoso e por misérias da vida. No entanto, nem todos os espíritos que estão na Terra estão em expiação. Há alguns mais inferiores que estão aqui para aprender com o contato com espíritos mais avançados. A diferença entre provas e expiações é que provas são obstáculos, testes que impulsionam o espírito para outro estágio de evolução. Elas existem até mesmo nos mundos superiores, já que são desafios para o progresso do espírito. Já a expiação é o resultado de faltas que foram cometidas pelo espírito em vidas anteriores. Elas são impostas pelo uso errado do livre-arbítrio. Mundos regeneradores. Esses são mundos de transição, que chamamos de mundos regeneradores. Esses mundos são destinados aos espíritos para que de encarnação em encarnação se purifiquem e se regenerem. Os mundos em regeneração servem de transição entre os mundos de transição de provas, expiações e os mundos felizes. O espírito que se arrepende encontra nesse lugar paz e consolo, terminando por se purificar. Nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria, ainda há sensações e desejos, mas não existe mais a escravidão das paixões desordenadas encontradas em mundos inferiores. Ainda há provas a suportar, mas não se revestem as angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos são mais felizes. Porém, nesses mundos, o homem ainda é falível, e os espíritos em erro não perderão totalmente seu controle sobre ele. Por isso, ele deve seguir evoluindo. Mundos felizes são os mundos em que o bem supera o mal. São aqueles que as almas que ainda têm algo a expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Nesses mundos, as condições da vida moral e material são diferentes da que estamos acostumados. A forma do corpo é humana, mais embelezada, mais aperfeiçoada e purificada. O corpo não tem a materialidade terrena e não é sujeito às necessidades fisiológicas, às doenças e às deteriorações de viverem na matéria. Os sentidos dos seres que habitam esses mundos são mais sutis. Ao invés de andarem, eles deslizam, por assim dizer, na superfície ou no ar, sem outro esforço além da própria vontade. Nesses mundos, a infância é abreviada, a vida é proporcionalmente mais longa que a da Terra. A morte não tem os horrores da decomposição da carne, e é apenas uma transformação, pois não existem dúvidas sobre o futuro. A relação entre os povos é amigável. O homem procura sua evolução pessoal e não vê a necessidade de ser melhor que os outros. Ele busca chegar nos mundos celestes. Somente a superioridade moral e intelectual estabelece a diferença das condições entre os habitantes e confere a liderança. As posses dos habitantes desses mundos são correspondentes às possibilidades de inteligência de cada um, mas ninguém sofre pela falta do necessário. Em uma palavra, o mal não existe. Mundos celestes são as moradas dos espíritos puros, onde o bem reina em absoluto. São mundos onde todos os habitantes desfrutam apenas do bem e os sentimentos puros reinam. Esses mundos são as habitações de todos os espíritos que passaram por todos os estágios evolutivos. A comunicação desses mundos é a transmissão de pensamento, que acontece de forma simples e natural. Mas como todos os espíritos começam pelo mesmo ponto evolutivo, nos mundos primitivos, Deus não tem favoritos que vão direto para o mundo celeste. Jesus, nosso governador da terra, é um exemplo de espírito celeste, mas ele começou como todos nós. Progressão dos mundos. A progressão dos mundos é um processo que todos os mundos passam para atingir outros graus de evolução, tais quais conhecemos anteriormente. Os mundos progridem materialmente, através de níveis imperceptíveis a cada geração, para oferecer aos seus habitantes um lugar mais agradável. Os mundos também avançam no caminho do progresso. A Terra, segundo tal lei, esteve materialmente e moralmente em um estágio inferior ao de hoje.
Futuramente, ela atingirá um grau mais avançado. A Terra chegou em um dos seus períodos de transformação, e como dito no Evangelho segundo o Espiritismo, vai passar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, e muito em breve. Muito obrigada por você ter ficado até o final deste vídeo. Comente aqui se você gostaria que eu falasse sobre os mundos escola e sobre os mundos prisões em um próximo vídeo. Um abraço fraterno a você e até mais!